Quer a sua aprovação na Estadual do Rio de Janeiro? Quer ser aluna da mais ousada? Então fica até o final desse vídeo para você se preparar corretamente para o vestibular da UERJ, a nossa queridinha aqui do estado do Rio de Janeiro. Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Juliana, sou estudante de Relações Internacionais pela UERJ e tecnóloga em Comércio Exterior. A UERJ sempre foi a minha primeira opção. Sempre assim. Quando eu era vestibulanda, eu focava muito na UERJ, enquanto a maioria esmagadora dos outros vestibulandos estavam focados apenas no Enem. Para quem é de fora aqui do estado do Rio de Janeiro, pode não entender a magnitude da UERJ. Ela está presente em diversos lugares aqui pelo estado. Ela é a queridinha de muitos vestibulandos daqui e até de outras pessoas de outros estados que vêm até aqui o Rio de Janeiro só para fazer essa prova. Na época que eu fiz o vestibular, né, ali 2019 para trás, o vestibular ela tinha uma configuração um pouco diferente do que é hoje, mas eu vou explicar mais pra frente pra vocês não se confundirem e irem certos nessa prova. O vestibular UERJ, ele é o vestibular a nível estadual, ou seja, diferente do Enem, ele só é aplicado aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, se você, candidato de outro estado que tem interesse em estudar na UERJ, você vai ter que vir até o estado do Rio de Janeiro para fazer a prova. A UERJ também é muito diferente do Enem no quesito prova. O Enem tem um total de 180 questões, já o UERJ são 60 questões objetivas, mais uma redação. Mas nem sempre foi assim. Até 2019, o vestibular UERJ ele se dividia em duas fases. A primeira fase era questões objetivas, 60 questões. E a segunda fase era, para aqueles que passassem da primeira, obviamente, eram questões discursivas mais a redação. A UERJ sempre teve esse modelo aí de prova objetiva e prova discursiva, mas por conta da pandemia, a partir de 2020, eles optaram pelo vestibular único, pelo exame único, ou seja, uma única prova mais a redação. Então ficaram apenas as questões objetivas e a redação, a partir de 2020. No momento em que eu gravo esse vídeo, nós estamos em 2022 e a prova está exatamente assim. 60 questões objetivas, mais uma redação que vale 10 pontos. Diferente do Enem, a prova da UERJ não coloca o peso maior na redação, e sim nos pesos distribuídos de cada curso. Por exemplo, para quem está aplicando o vestibular UERJ para o curso de Relações Internacionais, que é o meu curso, os pesos estão distribuídos entre língua estrangeira, aí você pode optar entre francês, espanhol ou inglês, e história. Ou seja, das 60 questões objetivas, a prova de história e língua estrangeira vai ter peso maior. Então, se você acertar bastante nessas áreas que são os seus pesos, a probabilidade da sua nota aumentar é bem maior. Dito isso, vamos entender o conteúdo, vamos aprender a como se preparar. Eu separei 3 dicas assim maravilhosas para vocês se prepararem para o vestibular UERJ, porque foram dicas que eu apliquei na minha época de vestibulanda e que deram certo. A primeira dica é: leia o edital. Gente, o edital só tem 12 páginas. Eu sei que vocês leem muito mais quando estão rodando lá a timeline do Twitter, ou quando fica no TikTok, ou quando fica em qualquer outra rede social que tenha que ler, sabe? Vocês leem muito mais do que 12 páginas por dia, que eu tenho certeza do tanto que você escreve, do tanto que você lê no WhatsApp aí, ou várias redes sociais que envolvem leitura, e você não vai ler o edital da prova que você quer ser aprovado? Pelo amor de Deus. O edital, gente, todo concurso público, não sei se vocês já perceberam isso, mas vestibular é um concurso público. Tem edital, tem processo seletivo, tem prova, nem todo mundo passa porque é difícil. Então, a partir do momento que você entende que você está prestando um concurso público, você precisa se preparar para ele. E o edital tá aí para isso, gente. O edital, ele diz exatamente o que você tem que fazer e exatamente o que você não pode fazer. Na UERJ, até a caneta é diferente da usada no Enem, gente. No Enem, se eu não me engano, é só caneta preta. Na UERJ pode usar azul também. Tem gente que não sabe disso. O edital, ele conta tudo que você pode levar para a prova, tudo que você tem que estudar para a prova. Eu lembro que na minha época de vestibulanda, eu lia o edital de trás para frente, assim, para eu ter certeza do que eu tinha que fazer. Principalmente da época da discursiva, que caía exatamente o que iria ser cobrado na prova. Eles colocavam lá os temas, sabe? Guerra Fria, Primeira Guerra Mundial, entendeu? Mas na prova objetiva, eles só falam exatamente as matérias que vão cair, então você vai dando um panorama geral ali. Mas o edital tá ali para te preparar, para que não fique nenhuma dúvida solta. A maioria das pessoas que vem até mim com dúvidas
dúvidas sobre o vestibular UERJ são dúvidas que estão respondidas no edital. E a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é: você leu o edital da prova que você vai prestar? Porque esse vestibular não é barato, não. Você pagou por ele e você nem leu o edital? Constrangedor. Você tem que se preparar. Saiu o edital, gente, leu o edital. Não sei em que momento você vai ver esse vídeo. Você pode estar vendo esse vídeo 2023, 2024, não sei. Mas fique atento ao edital do ano que você vai prestar a prova, porque ele não tá ali à toa. Cada ano pode mudar e você não vai saber se você não leu o edital. A segunda dica é: treine provas antigas. Gente, existe uma banca, né, de professores que montam a prova da UERJ. Se eu não me engano, nós estamos na mesma banca desde 2016. Se tiver mudado, vocês coloquem aqui nos comentários pra galera ficar sabendo. Mas o dom de ter a mesma banca durante vários anos é porque eles seguem um padrão de questões. Você só consegue identificar esse padrão quando você pega pra treinar as provas. Existem tópicos como, sei lá, bipolaridade política, que são perguntados de uma mesma maneira. Eu lembro que eu treinava tantas provas antigas que eu conseguia identificar: essa questão aqui é de 2016. Essa questão aqui é igual a de 2018. Essa questão aqui, entendeu? Você treinando as provas antigas, além de você identificar o padrão uerjiano de montar questões, você também consegue identificar o que mais vem caindo ao longo dos anos. Existem temas que sempre se repetem, existem temas que caem a cada 5 anos. É uma forma também, é uma estratégia, na verdade, de você treinar o seu cérebro a identificar aquele layout. Por isso que eu fazia questão de imprimir a prova, porque lá na hora de eu sentar no dia do vestibular para fazer a prova, eu de tanto treinar a prova física em casa, chegou no dia da prova, o meu cérebro olhou aquilo e falou: só mais uma lista de exercício que você está fazendo, como você sempre fez ao longo desses meses todos. É uma estratégia para treinar o seu cérebro para aquele layout da prova. Quando você está com ela em mãos, é muito melhor de estudar. Mas vai de cada um. Tem gente que treina pelo computador, pelo tablet, pelo celular. Vai aonde você mais se sinta confortável. Eu, Juliana, gostava de imprimir a prova para deixar tudo mais realista. Se eu fosse vestibulanda agora, no meio da pandemia, com o exame único, ou seja, sem provas discursivas, eu ainda assim treinaria as provas discursivas. Isso porque tem muita prova discursiva no banco de dados deles que estão paradas desde 2019. Isso significa que talvez eles reaproveitem essas questões discursivas e transformem elas em objetivas. Imagina só, você está estudando para a prova discursiva, mesmo que não tenha, mas você chega na prova e tem uma similar a que você estudou, sabe? Isso é olhar estratégico. E tudo isso você consegue encontrar, gente, no próprio site do vestibular. Eu vou deixar aqui no box de informações o site do vestibular, porque lá tem todas as provas antigas e os gabaritos. Ou seja, você ainda pode treinar em casa e depois ver quantos você acertou. O vestibular da UERJ dá tudo na mão de vocês, para vocês treinarem, para vocês lerem o edital, para vocês entenderem de fato a prova. E ainda assim, muita gente não faz isso. Então, se você quer ser um vestibulando da UERJ de excelência, você vai seguir todos esses passos e ainda ver que você vai chegar lá muito preparado. Terceira dica. Essa aqui é polêmica, tá? E vai tocar no coração de você, aluno de humanas. Você vai me entender agora. Estude as disciplinas que você tem mais dificuldade. Eu sei que você, vestibulando de RI, que ama estudar humanas, história, geopolítica, geografia, língua estrangeira, não faz uma lista de exercícios de matemática. Não estuda biologia, foge de química. E aí? Não adianta você só estudar o que você gosta. O vestibular passa por várias disciplinas. Não tem jeito. Se você quer chegar na sua aprovação, você vai ter que passar por todas essas disciplinas que caem na prova. Eu só fui aprovada no vestibular quando eu finalmente parei para estudar as disciplinas que eu mais tinha dificuldade. Eu tinha dificuldade em biologia, era a matéria que eu mais me ferrava, assim. Tinha vestibulares que eu acertava uma questão de biologia ou zerava biologia, matemática, química, física eu me dava bem às vezes, mas essas três aqui, biologia, química e matemática, eram as que mais abaixavam a minha nota. Mesmo não sendo o meu peso, mesmo não sendo algo que eu vou levar para a faculdade, era algo que para eu chegar na faculdade eu tinha que estudar. Então eu sei que você está muito preocupada em pensar o que você vai estudar na faculdade, se você vai gostar da faculdade, se relações internacionais é muito interessante, nananã.
Antes disso, você tem que passar por matemática, literatura, português, biologia. Não coloca a carroça na frente dos bois. Eu simplesmente lembro que eu olhei para aquele número de disciplinas que eu tinha que estudar para o vestibular e eu falei assim, ah tá, esses são os tópicos que vão me fazer chegar até a aprovação desejada, então são eles que eu vou estudar. Na hora que eu ficava treinando as provas antigas e percebia que o que abaixava a minha nota não eram as questões de humanas, porque eu já gabaritei a prova de humanas todas da UERJ. O que estava abaixando a minha nota de corte era o fato de eu não acertar mais do que 2 questões nas áreas que eu menos gostava, como biologia, matemática, química. Então, o problema não eram os meus pesos. Nos meus pesos, eu me garantia muito bem. Na redação, sempre amei escrever, eu sempre fui muito boa em redação. Agora, não vou treinar matemática, não vou treinar biologia, era aquilo que estava diminuindo a minha nota. Por isso que treinar provas antigas é necessário para você ver exatamente aonde você está errando, aonde você está abaixando a sua própria nota, de propósito, porque eu sei que você não pega a lista de matemática para treinar. E você acha que tá legal isso? Não treinar as disciplinas que vão cair na prova? Eu sei que é muito legal fazer questão de humanas, sério, era o que eu mais gostava de fazer. Mas, gente, não cai só humanas pra gente que é de humanas. Não cai só ciência da natureza pra você que quer medicina, enfermagem, odonto. E não cai só exatas pra você que quer engenharia, ciência da computação. Então, gente, estuda as disciplinas que você não gosta, porque são elas que vão impedir de você entrar na tão sonhada UERJ. E isso vale para qualquer vestibular, tá, gente? No Enem, a minha nota de corte só subiu quando eu passei a estudar matemática. E porque era o que mais abaixava a minha nota de corte. Então, se você quer ser uma pessoa estrategista, que tá focada na aprovação e não, sabe, esse pensamento infantil de eu não vou estudar matemática, eu sou muito ruim. Cara, não. Pega esse pensamento pra você. Pega, olha, eu tenho que passar por isso pra ser aprovada, certo? Então eu vou estudar. Eu estudava na força do ódio. É sério, gente. Não precisa ser apaixonado por aquela matéria, não. Você só precisa passar por ela pra chegar onde você quer. Então, meu bem, dica assim que eu acho que muita gente não vai falar na sua cara, mas se você não estudar as disciplinas que você não gosta, ela vai abaixar sua nota e você não vai entrar. Aí vai culpar o vestibular, vai culpar todo mundo, menos a si mesmo, porque não se preparou como deveria. Então, com esse tapa na sua cara, eu peço pra você pegar agora e estudar as disciplinas que você mais tem dificuldade. Senão você não vai estar se preparando, você vai estar na sua zona de conforto, que é estudar as disciplinas de humanos, nananana. E aí? E o resto da prova? Porque a prova tem 60 questões. E aí? Vamos estudar? Bom, eu desejo a você que você faça uma ótima prova. A UERJ é um vestibular muito gostoso de fazer. Gente, é muito assim. Diferente do Enem, mesmo você se preparando durante meses, você tem a certeza que você vai sair da prova exausta, achando que não foi bem, sem lembrar do que leu nas últimas 45 questões. E na UERJ não. A UERJ, se você se preparar para ela, você vai fazer uma boa prova. Isso é uma garantia, assim. Se você leu o edital, se você treinou as provas antigas, se você realmente estudou todo o conteúdo, até aquele que você não gosta, você sai da prova da UERJ assim, nossa, que prova legal. Porque a UERJ, diferente de outros vestibulares que eu já fiz, ela é uma prova muito justa. Pode perguntar a qualquer pessoa que faz o vestibular UERJ. Sabe que é um vestibular muito justo. Justo no sentido de, se você estudou tal tópico, você sabe que ele vai cair. Então, gente, se você se preparou para o vestibular, eu sei que você vai sair muito bem. E se você ainda não se preparou, ainda dá tempo. Sempre dá tempo de você pegar uma prova ali no site do vestibular e sair treinando. Eu treinei, gente, até o último dia, assim, que eu pude estudar, porque era um vestibular muito bom de se treinar, porque são tópicos que caem de uma maneira sem ser exaustiva. No Enem, as questões de linguagem são textões e textões que cansam a mente, porque o Enem não é uma prova de conhecimento, é uma prova de resistência. Na UERJ, são questões que não caem textão absurdo e caem de uma forma que você consegue sim entender a prova, você consegue fazer a prova e selecionar a questão correta. Então respira, toma uma água, chega no local de prova no horário correto e faça uma ótima prova da UERJ, porque a UERJ recebe de braços abertos aqueles que se preparam para ela. É isso, fico por aqui, faça um ótimo vestibular,
se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque eu tô vendo que um bando de gente tá assistindo os vídeos e não tá se inscrevendo. Por favor, se inscreva nesse canal e deixa o like se você gostou desse conteúdo. Um beijo e até a próxima!